E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre São Paulo e Red Bull Bragantino que se enfrentam hoje. Aí a provável escalação, São Paulo que deve ter mudanças no comando de ataque. Quero que você comente aí qual para você deve ser a escalação ideal para a partida de hoje. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, do jogo de hoje, que é importantíssimo pro nosso tricolor. Créditos direitos atrás, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Olha lá, o Hurtado ou Santana, Pedro Henrique, o Guzmán e o Capixaba, o Eric, o Gabriel e o John, Sacha, Vinicinho e o Lucas Barbosa no ataque. Fernando Seabra, nota do campeonato do Fernando Seabra. 7. Tá bem mesmo. Boa nota. Vamos pro Pra mim é provável mais. São Paulo. Mais? Qual é a nota, Eugênio? Pra mim é 8,5. É, tá Boa junto. nota. Tá bem, cara. O time do Red Bull Bragantino é bom. Faz um belo campeonato, o Red Bull. Hernan Crespo, Rafael Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. São Paulo com Cédric, Alisson, o Marcos Antônio, o Enzo Dias e o Oscar, Luciano e André Silva no ataque. Vai ser que nem que ele fez contra o Flamengo? Isso. Como diz o nosso querido Oswaldo Pascoal, tática do morcego, todo mundo pendurado na trave de novo? Isso. Vai perder de novo. Não, mas a Vai mesmo, não, Eugênio? mas a postura não vai ser a mesma. Postura de time pequeno sábado no Maracanã. Não, mas a postura contra o Red Bull não vai ser a mesma. não é Ah, mas tô possível. vendo ali linha de 3 e Não, tal. pode jogar com a mesma formação, mas com outra ideia. Vai sair pro jogo. Tem que sair. Não se expor. Porque eu olhei pro Olha. São Paulo. Eu tava no Maracanã sábado, fui lá. Tava de férias, mas fui lá. Jogo de futebol a gente gosta de ver, jogo grande. Eu olhei pro São Paulo, eu falei, caramba, o que o Crespo tá fazendo com esse time? Desde a escalação, quando saiu a escalação e dentro de campo. O São Paulo, parecia o Vasco ontem lá contra o Independente Del Valle. Com um a menos, na altitude. Com um a menos, o Vasco recuou, ficou trancadão lá atrás. O São Paulo fez isso no Maracanã. Ele abriu mão de jogar. É claro que o Flamengo marca em cima e tal. Mas se ele repetir isso hoje, tudo bem, contra o Flamengo, depois ele até falou, né? O Crespo falou assim, não é todo dia, graças a Deus não é todo dia que Pô, a gente essa joga aí com o pra mim Flamengo. me pegou. Que é o cara falar que não. Então vai ser assim, a tabela vou olhar. Ih, Flamengo no Maracanã esquece. O São Paulo não pode ser assim, Eugênio. Então, não pode, porque é o São Paulo. Então, eu acho que houve uma grande mudança do Zubeldia. O Zubeldia não estava indo bem, não. Mas era o Zubeldia que propunha um São Paulo grande. Ele podia não conseguir, mas ele tentava ter posse de bola, controlar o jogo, buscar o ataque. Contra o Flamengo, ele se contentou em ficar lá atrás se defendendo. Só depois que tomou o gol que ele quis sair. Contra o Bragantino tem que ser uma postura diferente. Agora, o Bragantino hoje tem tido desempenho no campeonato, um desempenho superior ao do São Paulo. Essa é a questão. Será que ele também, contra o Bragantino, vai apequenar o time do São Paulo como ele apequenou no Maracanã? Essa é a minha dúvida. Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Ganhou o jogo, mas sofreu. Ganhou, mas sofreu. Sofreu. Teve menos posse de bola. O Corinthians finalizou muito mais. O melhor jogador do Red Bull Bragantino foi o Lucão, o Melhor goleiro. jogador. Fez seis Aliás, algumas defesas muito boas. Teve uma base boa o Lucão, né? Foi bem formado. Mas Olha isso. De onde, Lucão? o Lucão foi revelado no Vasco. E Você por que sabe. mas não joga no Vasco porque tem o Léo Jardim hoje? Achei que você ia falar da base de goleiros do Atlético Paranaense. Pode ser também. Não voltem a lembrar de Vasco da Gama, ele vai ficar chateado. Mas e aí? Assunto São Paulo. O Red Bull Bragantino teve muitas dificuldades. Eu dei 7 pro Fernando Seabra, porque o Red Bull Bragantino tá Bom, meu. em quarto, uma ótima colocação, mas eu gostava mais do time na primeira metade do campeonato e depois caiu de desempenho. O Seabra até reconhece isso contra o Bahia, o time antes do jogo contra o Corinthians e antes da parada. Perdeu de 3-0, teve uma expulsão no começo do jogo, mas voltou num ritmo ali que não é muito habitual do Red Bull Bragantino, dando a bola para o adversário, esperando demais. Então, espero também uma postura diferente do time do Seabra. E o Crespo precisa realmente dar uma resposta oposta à impressão que deixou no Maracanã. Porque Não foi foi um muito, bom cartão foi de muito visitas. ruim. Eu até achei que ele tentou repetir, Mari, a estratégia do Fernando Diniz em 2019, quando ele estreou pelo São Sabe Paulo. o que ele tentou imitar? Renato Paiva e Renato Portaluppi no Mundial de Mundial, Clube. Também, mas É isso, 3 zagueiros, 3 volantes, vão me trancar aqui e me agarrar com a bola. Só que não Mas deu essa estreia do Diniz, porque o Diniz também estreou no Maracanã contra o Flamengo
E todo mundo se surpreendeu, porque o Diniz geralmente não, vamos jogar com posse, vamos agredir. Foi um São Paulo defensivo, reativo e funcionou bem, segurou o Flamengo na ocasião. Mas não deu certo, então eu espero realmente uma virada total do São Paulo. Mesmo com a escalação igual, não mexida, eu espero que a postura do time seja outra. Bom, e olha, o São Paulo tem uma notícia Eu não quero ouvir o Crespo falar que, graças a Deus, Não, não isso joga aí com o foi Bragantino pior. todo dia. O Crespo Ele falou pode falar isso e falou, ô, do Lucas, agora é orar, não sei o quê. Pô, acabou de chegar, já tinha cara querendo... O Vojvoda saiu do Fortaleza, já tinha gente de olho, será? Calma, o Crespo ainda chegou, vai ter muito tempo para trabalhar. Só que não vai contar com o Rian Francisco, machucado, o garoto fica fora... Ligamento cruzado do joelho, perde a temporada. O Rian que estava surgindo ali como uma esperança para o ataque, hein, Mari? Do São Paulo. O torcedor sempre pedia, né, Edu? E não só ataque, né? Ele estava também sendo preparado para atuar mais como um meia também, para dar essa opção para o São Paulo, porque o São Paulo, ele, enfim, né, a expectativa é muito grande em cima do Lucas, de ter uma sequência, claro, a dupla ainda mais... Oscar e Lucas sobe a expectativa, que é difícil, né, de dar sequência para eles juntos dentro de campo. E o Rian, ele estava passando por esse processo também, de ser trabalhado como um meia para dar mais opção para o São Paulo. É uma pena, sim. É jovem, a recuperação vai ser plena, a gente torce muito para isso. São Paulo vai dar todo o suporte, mas tem passado por isso São Paulo, né? O Caleri de novo, essa lesão no futebol é muito cruel, então a gente deseja uma ótima recuperação para o Rian e um apoio, né? Um apoio, um acolhimento ali, porque essa fase, esse momento do jogador é muito difícil. Tinha muita crítica em cima do Zubeldia, porque não colocava ele para jogar, vocês lembram? Lembra, gente? Muita crítica. Sim, muita. Demorou para usar a base o Zubeldia, ele foi a estrela da Copinha, né? Que o São Paulo conquistou, ele foi o grande nome e tal. Acabou que o Zubeldia deu mais chance a outros jogadores da base, como o Lucas Ferreira, como o Matheus Alves, que jogaram muito mais do que o Rian. O Rian entrou bem menos. Torcer para que ele possa ter uma boa recuperação e que volte e lá na frente, quando voltar, porque isso demora para acontecer, né? Essa lesão demora muito tempo, ele possa encontrar um bom caminho, porque talento ele tem, indiscutivelmente é um jogador de talento. O ponto principal do São Paulo hoje, né? Claro que o torcedor fica batido, um jogador que já tinha chamado a atenção do torcedor, ganhado um certo carinho, mas para mim a situação principal é a do Lucas. Porque o Lucas com essa lesão, e aí eu não vou pro lado do atleta, eu não tenho dúvidas do profissionalismo do Lucas, que é um jogador que se entrega, que deve estar se dedicando bastante à recuperação, mas o São Paulo precisa ser mais transparente em relação ao Lucas, porque fica hoje que se criou essa história, né? Não atualizamos o status de jogador que está no departamento médico. Eu sei que muitas vezes quando se atualiza, o torcedor fica ali, mas o cara não volta nunca, fica ansioso, mas é melhor que seja assim, com a informação. Eu gosto também da transparência. Que se informe exatamente o que acontece com o Lucas. É um desgaste? É um problema crônico? Vai ter de operar? Ele vai precisar jogar no sacrifício? Vai ter de fazer infiltração? E que o torcedor saiba, porque ficar nessa... Nossa, mas o que está acontecendo é ruim para o atleta, porque a torcida vai começar a cobrar do Lucas algo que ele nem tem controle. Então... Lembrar que o Lucas, já na Europa, já teve uma sequência grande de lesões, ficou afastado de muitos jogos lá por problema médico. Ele volta bem na reta final da despedida do Tottenham. É o que acontece com a maioria. Fora muito tempo. Com a maioria desses atletas, Eugênio, que voltam da Europa com mais de 30 anos, e aí o Oscar também já teve lesão. A gente falou de Vasco, Felipe Coutinho, Payet quando estava lá. Então, realmente o Felipe Anderson, não é nem tanto por lesão no Palmeiras. Mas teve. Teve lesão. Mas para mim é mais o desempenho, né? Quando já teve oportunidade de desempenhar e não conseguiu. Mas esses jogadores, quando chegam aqui, tem um choque de realidade do futebol brasileiro. Calendário mais pesado, o ritmo, a intensidade, gramado. Mas o clube precisa ser muito assertivo nessas horas na comunicação. Manda real para o torcedor, olha, o problema é esse, vai ficar afastado por 2 meses. Agora o tal do tempo indeterminado, isso daí coloca o torcedor numa situação de cobrar. Não do clube, mas do atleta, e eu não acho justo. Não, e cobrança até no departamento médico, né, Breler? Começam a questionar, é isso aí, O não é legal. O departamento médico do São Paulo já foi muito cobrado, né? A qualidade dos vários profissionais, jogadores né? nos últimos anos passando por lá. Muito bem, olha, foi uma delícia E aí, estar aqui conta. com vocês. Meus amigos, o São Paulo que enfrenta o Red Bull Bragantino hoje, desesperado, precisando de 3 pontos. O São Paulo que tá na beira
da zona de rebaixamento do Z4 do Campeonato Brasileiro. Tivemos a péssima notícia da lesão muito complicada do Rian Francisco. Aí agora, galera, só na temporada que vem. Infelizmente, é um menino que, sinceramente, eu tava sentindo que o Crespo ia começar a dar mais oportunidades pra ele, muito pelo o jeito que o Crespo joga, sabe? Às vezes precisar de um ataque mais rápido. O Rian Francisco seria fundamental pra mim. Eu acho que ele teria mais oportunidades com o Hernan Crespo. Acabou tendo essa lesão de forma fatídica. A gente não sabe se foi pisar errado, se correu errado, se foi num choque. Porque assim, se os caras estão treinando a Vera a ponto de, num choque, num encontrão, numa dividida, romper no ligamento, eu acho que tem que parar de treinar e começar a jogar desse jeito, né? Porque é inacreditável perder mais um jogador importante pro restante da temporada. O São Paulo, que deve ter mudanças na escalação, provavelmente a saída de um dos volantes, talvez até do Pablo Maia, para a entrada do Luciano, na posição que muita gente não gosta do Luciano em posição nenhuma. Eu acho que nessa posição, como segundo atacante, o Luciano consegue render bem, porque ele não fica responsável pela criação, ele fica mais próximo ao gol, ele tem, e os melhores momentos do Luciano foram atuando nessa posição. Eu já falei várias vezes, os melhores momentos do Luciano foram fazendo dupla de ataque com o Brenner, fazendo dupla de ataque com o Pablo, fazendo dupla de ataque com o Caleri, e não como meia. Como meia, eu e você, a gente sabe que ele não rende, mas como segundo atacante, ele sabe render, porque ele tem um ótimo posicionamento, ele tem técnica o suficiente para ser chato naquele terço final, sabe? Ele tem um poder de finalização muito bom e principalmente ele divide a responsabilidade com o atacante, com o centroavante. É bem melhor você ter, por exemplo, o André Silva e Luciano dentro da área infernizando a vida da zaga adversária do que só o André Silva. E você ter o Luciano no meio de campo tentando armar, que não é a dele, ele não tem dinâmica para isso. Então, eu acho que o Crespo já começa acertando nisso. Tem muita gente que fala, não, tem que mandar o Luciano embora. Acho que o momento do Luciano ir embora passou. Agora não tem o que fazer, o Luciano vai ficar aí até o fim do contrato. Mas o Crespo acerta em, no mínimo, colocar o Luciano na posição certa, na posição correta. Luciano, como segundo atacante, ele é um bom segundo atacante, ele é o ótimo segundo atacante. E para melhorar isso, a gente vai ter o Oscar recuado, jogando como 10, armando esse time. É um time que, ao meu ver, pelo menos no papel ou na ideia, pode dar certo. Porque você tem um trio de zaga bem confiável. Você tem Alisson e Marcos Antônio para fazer essa saída de bola de forma qualificada. O Alisson tem uma boa saída de bola, o Marcos Antônio também. Você tem o Oscar para receber essa bola e é necessário que essa bola chegue com qualidade no Oscar para o Oscar conseguir armar o jogo. E principalmente o que o Crespo ainda está tentando implementar no São Paulo é, no momento que tem que cadenciar, que tem que sair jogando devagar, construindo e tal, você faz isso, mas tem momentos do jogo que o Crespo gosta de um ataque rápido, de uma transição rápida, de 2, 3 toques, você já tá agredindo a linha adversária. E é algo que o São Paulo vai demorar um pouco se desvencilhar, se desviciar desse sistema do Zubeldia, que era um sistema de criação lenta, pé em pé, gira a bola de um lado para o outro. O Crespo não é assim. O Crespo, em alguns momentos, o Crespo gosta de um ataque mais direto, de um ataque mais vertical, de um ataque mais rápido. Você não pensa muito, só anda para frente, corre para frente, lança a bola para pegar a defesa adversária desorganizada, com espaço. E isso muito também se deve a os alas. Então o Enzo Dias tem que passar a atacar mais, a ser um cara mais agudo, a dar opção, a dar amplitude pelo lado esquerdo. Então eu tô curioso para ver o São Paulo atuando de um jeito que, ao meu ver, pode dar certo. Você ganha qualidade técnica na saída de bola, você ganha um bom armador no meio de campo
E você tem um ótimo segundo atacante. Pra mim, o Luciano, ele é sim um ótimo segundo atacante. E o André Silva. O André Silva, pra mim, o principal problema do André Silva, sendo bem sincero pra vocês, é ele fazer o papel do Caleri. Ele não dá conta. Ele não dá conta. Mas, se ele for receber essa bola não de costa, mas de frente, de lado, pra correria, acho que ele consegue. Acho que ele pode render. Agora, se depender do André Silva, pô, pra fazer pivô, pra escorar, pra segurar zagueiro, não vai dar, não é a dele. O André Silva não tem essa característica, o André Silva não tem essa qualidade pra isso, ele não tem. Se for pra fazer isso, é melhor colocar o Dineno, que pra mim eu acho que tem mais capacidade de fazer esse tipo de jogo. É o que eu acho. Mas vamos ver como o Crespo vai armar esse time. Eu confesso que tô curioso, acho que o jogo contra o Flamengo foi um jogo à parte. Principalmente pela qualidade do adversário e pelos desfalques, principalmente o não jogo do Luciano, né? A ausência do Luciano e a ausência do Lucas. O Lucas não vai estar nessa partida, mas só de você ter ali o Luciano, o Crespo talvez já consiga fazer o que ele pensa de futebol, que é armar um time que consiga agredir o adversário. Esse, pra mim, acho que atualmente, com as peças que nós temos, é o São Paulo ideal. A linha de 3, Alisson e Marcos Antônio, Oscar de 10, Luciano e André Silva. É o que a gente tem. A gente não tem muito mais que isso. Né? O Rian Francisco lesionou, o Lucas tá fora. E você tem ali só o Rodriguinho para a posição do Oscar. Tem o Wendel para jogar na ala esquerda. Pablo Maia. E é isso. Esse é o time do São Paulo. Vamos ver o que o futuro espera pro nosso tricolor. Deixa o seu palpite, deixa a sua opinião, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.